O esquecimento é um processo natural que se manifesta dentro da memória e do tempo. Entender como essa manifestação se mostra na realidade é imprescindível, já que esse esquecimento pode ser provocado pelas estruturas dominantes de discriminação presentes na sociedade, como, por exemplo, o racismo estrutural que está entranhado na comunidade. Logo, questionamentos como quem conta a história das comunidades de terreiro da cidade de Aracati? As memórias de um patrimônio imaterial interiorano, como os fazeres e saberes de um terreiro, não merecem ser narradas? O racismo corrobora para esse esquecimento? As narrativas de terreiro não fazem parte da cultura regional do Aracati ou do seu histórico? Entre o tempo e a memória, ancestralidade de terreiro. Evangelista, velho amigo de guerra, cacique, filho desta terra, pai do nosso cantoar. Ele é filho do grande rei de Nagô, batizado por meu pai Xangô, salve o nosso protetor. Vostaravá, Salomão, rei da ciência. Seu Capa Preta é o maior herói da gente. A minha chegada no terreiro de Seu Capa Preta foi por motivo de saúde, né? Eu fui uma criança com problemas e vivi até 20 anos sentindo problemas que eu não sabia quem curava. Vinham as crises e se afastava, e eu, nessa época, eu não tinha menino. E aí eu vim, e quando cheguei, me deram o endereço. Eu vim para o médico, eu me consultei. Ele fez assim: eu aconselho a senhora a procurar outra coisa, um terreiro, que no Aracati tem muito terreiro bom, mas tem um terreiro de Capa Preta. Mas tu pensa que eu fui botar aquilo na cabeça? Não. Eu digo, eu lá quero estar de feitiçaria, falar igualzinho ao meu pai. E aí fui para casa. E vivi uns 5 anos para poder eu procurar esse terreiro. E então, se ele foi, quando foi de noitinha, eu fui mais Elisomar. Vamos para lá. Assisti a sessão com o pai João, foi o primeiro espírito que botou a mão na minha cabeça. Aí ele foi, senhor moça, sua estrada é longa, mas tem muita coisa para passar. Digo, tem. E é como o pessoal fala muito hoje. Ele disse, moça, você é média e tem um trabalho, mas não é para mim. Eu não desmancho o que tem feito. É só com o homem, quinta-feira. O que eu faço? Eu vou embora. Aí eu assisti a sessão, de manhãzinha falei com o evangelista, ele me explicou tudo direitinho, eu digo, quinta-feira agora não dá para vir. Porque já é terça, eu vou chegar no quarto, como é que eu volto amanhã? E nem posso ficar, porque eu não dei notícia a ninguém. E assim, quando foi para Seu Capa Preta, aí foi na outra semana, aí eu vim, ele fez o trabalho dele, como hoje, como sempre, e disse, moça, se você precisa vestir uma roupa dessa. Mas aí quem resolve é você. Quem era Seu Capa Preta? Dona Janaína. O que eu não sei explicar. É infinito. É tudo. Pai, amigo, médico, protetor, conselheiro. Dava tudo, mas na hora que não quisesse obedecer, também tinha o puxete de orelha. Eu sou o Jacó Natan, sacerdote dirigente do Templo Fraternidade de Umbanda. O diferente, a gente está falando de uma década em que as pessoas não tinham uma relação com o culto afro em si, e Exu era muito mal visto, e ele já era uma pessoa voltada ao culto à esquerda, então as pessoas tinham esse preconceito muito grande.
Muitas pessoas procuravam ele pelos poderes miraculosos que ele tinha, adivinhatórios, tudo isso. E eu admiro ele até hoje por nada disso, mas porque ele era como pessoa em si. Se você tirar todas as potências que foram colocadas sobre ele, talvez afastasse médios, todo mundo que procurava. Mas quem o amava de verdade era ele em si, a essência dele. Era o cara que poucas pessoas viram ele rir, mas ele ria muito com a gente. Era uma pessoa que em si ele tinha que mostrar o respeito para poder ser respeitado, principalmente naquela época, mas ele era muito brincalhão. Isso tinha que ser muito, muito próximo, muito íntimo dele para poder perceber isso. E eu tive esse prazer. Então eu vejo um João Evangelista e as pessoas veem o Capa Preta. Essa é a diferença. E meu pai, por mais que seu Capa Preta esteja presente, foi João Evangelista. Foi ele que me aconselhou, foi ele que me ensinou. Eu sou o que sou por muito ensinamento que ele trouxe. Não que seu Capa Preta não tenha dado, mas a essência de João Evangelista é a que me fez virar fã dele. Quando você tira os poderes é que você vê o herói de verdade. E eu conheci ele como homem, até suas dores, até seu desencarnar. Eu vi a potência que ele tinha, tirando toda a ideia da espiritualidade, dos poderes, da ideia de milagres e coisas que aconteceu. Ele, a essência dele, foi o que fez eu virar fã dele. Porque era uma comunidade que ele tinha que dar de conta. Não que ele fosse duas pessoas, mas existia o João Evangelista e existia assim o Capa Preta. Então ele tinha que ser muitas vezes duro, direto, rígido. Ele era muito rígido, mas também ele era um cara brincalhão, tomava a cervejazinha dele. Aqui o profano e o divino tá abraçado, né? As pessoas colocam muito o divino e querem santificar muita coisa, mas é como eu digo, o que eu admiro nele é o ser humano que ele foi, não essas outras coisas. Então ele foi todas essas coisas que são contadas, milagres, histórias, fábulas, e também foi o homem que estava lá nos momentos de necessidade, para amparar, para cuidar, para chorar junto. Só que isso não era exposto, porque as pessoas não queriam esse João Evangelista. Toda vez que falam de João Evangelista, só botam o nome dele, mas ele está transvestido de capa preta. Nunca falam de João Evangelista como essência, sempre é o capa preta, a pessoa por trás do capa preta. A gente tem que olhar, porque existiam dois lados, ele era mal visto, assim, socialmente, mas também muitas pessoas vinham à casa, né? Prefeitos, pessoas grandes, então ele era mal visto assim, fora do terreiro em si, quando era para visitar algum lugar, alguma coisa assim, pessoas que não tinham aproximação, assim, contato com ele, mas as pessoas que tinham, era tranquilo. Ele era devoto de São Sebastião e era proibido de entrar na igreja. Então ele ia até ali a calçada, descalço e tal, mas ele era proibido de entrar. Tipo assim, pois é. Eu estudei nas Salesianas, uma escola de irmãs, né? E elas super respeitavam ele, mas existia o dos pais dos colegas, tipo, vamos fazer uma turma para estudar. Eu era sempre o excluído, não chama ele não, ele não pode não. Mas ele lá as irmãs tratavam ele bem, então existia esses dois mundos aí. Eu já venho de berço umbandista, antes mesmo de eu nascer. Essa espiritualidade ela já era enraizada lá do meu avô materno, meu bisavô, na verdade, já existia esse envolvimento. E quando eu nasci, antes de eu nascer, inclusive, seu Capa Preta já tinha anunciado para a mamãe que tinha mais uma criança para vir, quando ela dizia que já não existia mais uma possibilidade. E ele disse, vai vir mais uma criança e futuramente a senhora vai entender o porquê eu estou lhe dizendo. Então a minha mãe já era de terreiro, praticamente minha família toda já tinha essa convivência com a macumba. Então eu tive esse privilégio, essa honra de nascer já nesse meio macumbístico dentro da Umbanda. Quando alguém fala de pai, o meu pai é um Exu. Foi ele que sempre me conduziu. Foi ele que me tirou de todos os buracos.
Era ele que estava me dando carinho e afeto e acolhimento, como também era ele que puxava a minha orelha e dizia: esse caminho tá errado, você não vai se dar bem nisso, não faz isso. Ele é a figura paterna, com todas as letras que eu possa expressar de amor e de rigidez, quando preciso. E isso faz parte da minha infância, da minha adolescência e da minha vida adulta. É ele quem guia, é ele quem aponta, é ele quem aconselha, é ele quem abraça, é ele que conduz. Então, se existe uma palavra que eu possa falar sobre ele, é de extrema importância na minha vida. Em cada passo que eu dei e que eu vou dar daqui pra frente, que eu sei que a gente está, como muitos e todos dizem aqui, é só o início. Hoje ele é a flecha certeira. Ele é o direcionador. Ele é raiz, caule, galhos, folhas e frutos. Ele foi preso simplesmente por tocar a sua fé, por tocar o seu atabaque. Então ele venceu, enfrentou muitas lutas, abriram todos os caminhos, quebraram todas as amarras, quebraram todas as correntes, tiraram as pedras, para que hoje a gente pudesse passar tão elegantemente. Então, se hoje a gente existe, é por causa de João Evangelista e de Maria de Socorro. Naquela época, a minha mãe, Maria de Lourdes, a minha tia, Aldaci, a minha prima, Adriana, a minha irmã, Régia, o meu irmão, Rogério, a minha irmã, Cláudia. E tem uma irmã que, inclusive, eu tenho uma foto aqui para mostrar dela, que é Veridiana, que foi uma pessoa que chegou muito cedo no terreiro, acho que 7, 8, 9 anos, foi quando ela vestiu a primeira farda dela. E ela está conosco até hoje. Então, a minha avó era muito presente no terreiro, meu avô ia poucas vezes, meus tios estavam sempre, inclusive estão, alguns dos que ainda estão encarnados ainda vêm para o terreiro até hoje. Então, 99,9% da família é macumbeira, não tem pra onde correr não. É um amor que ultrapassa todas as correntes. Eu me chamo Veridiana e cheguei no terreiro muito menina. Tinha de 5 para 6 anos. E quem me trouxe com certeza foi a espiritualidade. E nisso tudo eu tenho a minha mãe, né? Que foi a guerreira que me trouxe porque eu não tinha saúde, E foi lá que eu encontrei a minha saúde. Foi lá que eu vi a minha vida melhorar. Eu sempre conjugo como se fosse um só. Lógico que a gente vai ter aquelas coisas que vamos definir, né? Mas seu capa preta também ele era. Seu evangelista era pai e ele também era pai. Seu evangelista era professor, seu capa preta era professor. Porque tinha coisas que a gente nem falava e nem passava por seu evangelista. E quando chegava lá na gira, a gente já sabia que estava sendo puxada na orelha por seu capa preta, porque ele já sabia que a gente não era para estar fazendo aquilo tudo, né? Então, eu acho que, para mim, eles dois foram pai, professor, amigo. Foi quem pegou na nossa mão e botou a gente no caminho certo. Eu engravidei, mas não tive coragem de falar para minha mãe. O meu namorado, nessa época, eu queria contar e eu não aceitei ele contar, porque eu tinha medo de levar, né, os carão. E até que chegou os giros e foi aparecendo mais gira, e tinha mais gira, e seu capa sempre falava que estava na hora, o que era que estava acontecendo, por que a gente estava agindo daquela forma. A mamãe precisava saber daquilo tudo, mas eu não tinha coragem. E a barriga foi crescendo, foi acontecendo, e teve uma gira que foi de seu capa, que veio uma vovó, e ela foi fazer como fosse um exame na minha barriga e ela disse que eu estava prematura. Que eu precisava ir para os homens de anel, que poderia acontecer alguma coisa. E foi aí que eu tive coragem. Mas foi nesse momento que eu vi que a minha família era muito forte, me amava de verdade, porque todos me acolheram, nenhum jogou pedra em mim. E os últimos 2, 3 meses que teve para a Janaína chegar, foram os melhores meses da minha vida,
porque tanto na casa da minha mãe como na casa de Dona Socorro, eu fui bem amparada, eu fui bem acolhida. E foi assim. Chegou a Janaína na minha vida, que hoje já faz parte do novo terreiro. Teve uma época que a senhora acabou morando na casa do seu Sim. evangelista. Como é que foi isso? Por que isso aconteceu? Quanto tempo foi? Aconteceu porque a mamãe morava fora e a gente morava fora, e toda semana a gente tinha gira. Tinha semanas que a gente tinha 2 giras, tinha semana que a gente tinha 3 giras, então eu já acabava ficando lá. E isso a gente foi se conectando e a gente foi criando aquele vínculo mais forte e passou a ser como fosse mãe e filha. Quem era Dona Socorro fora do terreiro? Um ser incrível, espetacular, uma mãe maravilhosa, uma pessoa extraordinariamente alegre, cuidadosa, era isso que ela era com a gente. Ela participava de tudo, para mim, na minha visão, porque ela estava lá em tudo que fosse preciso. Ela era a peça fundamental, ela era o brilho para aquele terreiro. Não existia o terreiro sem a Maria do Socorro. E ela, lógico, ela era o quê? Advogada de todos quando precisava da ajuda dela. Ela era vista como uma pessoa muito forte, aquela pessoa que tudo para passar para ser evangelista, a gente tinha que primeiro passar por ela também, porque ela ia até ele antes que a gente chegasse. Então, ela era uma peça tão forte, tão grandiosa como ele. Era essa a nossa visão de todos, porque todos a respeitavam ela como respeitava ele. Então, lá a gente tinha ela como mãe. Uma mãe, Maria de Cícero, como ela se chamava. A mãe era uma mãe dedicada, guerreira, voltada totalmente à religiosidade, ao esposo dela e aos filhos dela. Isso aí não pode ser tirado. Era uma pessoa que viveu toda a vida dedicada à família, vivenciou isso alma, coração e mente. Foi intensa a vida dela. Essa é a Maria do Socorro. Ela tinha uma coisa que eu acho que eu acabei trazendo dela, é muito forte, que é aprender a ouvir o outro. Ela era muito boa nisso. Todo mundo se confessava a ela, né? Todo mundo ia lá conversar com ela. Ela que ouvia tudo, conversava com todo mundo. Mas ela era a mãe, literalmente. Então, estamos falando de uma comunidade de muitos filhos, e ela que trabalhava tudo. Então, sempre que alguém fazia algum erro, tinha alguma coisa, ela ia lá, passava a mão na cabeça, fazia de tudo, muitas vezes para não chegar até ele, para não chegar a um problema grande, ela tentava contornar tudo e levava da melhor forma. Quando chegava a ele, tudo já estava equilibrado, direitinho, só para ele dar o ponto final. Então, nessa parte, ela foi muito presente, muito forte. Muitas coisas andavam, caminhavam assim, na paz, com tranquilidade, que a gente está falando de uma comunidade. Imagina aí, 70 famílias juntas. Então, ela era que organizava essa parte, que lidava com tudo. Mas eu não vou colocar no terreiro. Bem que o terreiro é além disso, né? É além das paredes em si. Mas isso era no dia a dia, porque a ideia de comunidade de terreiro lá era muito forte, diferente do que é hoje em dia, que você vai no terreiro para fazer suas práticas e acabou. Lá não. Ele era o pai e ela era a mãe. Então era intenso, era todo dia, toda hora, todo momento. Não tinha. Hoje não tem gira, não. Todo dia tinha encontros, minha casa sempre foi lotada, sempre ela estava lá lidando com todo mundo, enquanto muitas vezes ele estava no terreiro cuidando dessa parte, ela estava em casa com, imagina aí, 20, 30 crianças, várias mães, e aquela conversa, o almoço, a mesa grande, um monte de gente comendo. Então era assim, a minha infância foi assim. É porque a lembrança, por mais palavras que eu coloque, nunca vai conseguir manifestar o sentimento. Elementos nenhum vai trazer a realidade do que era a presença dela.
Então eu colocaria mais como a manifestação da alegria de todos, que ela era muito alegre, ela era muito divertida. Aquele momento que a gente se reúne, fica todo mundo conversando, batendo um papo, me lembra muito ela, que ela era muito assim. Ele não, mas ela era muito assim. Então me traz muita recordação dela. Essa guia, sim, me remete mais uma experiência que eu tive com ela em si, que foi uma época que eu tinha voltado para a religião, após aquele todo processo de conhecimento, e eu tinha voltado, e eu voltei com coisas diferentes. Então, os mais velhos tinham um olhar contrário à novidade que eu estava apresentando. E ela foi uma das pessoas que abraçou isso, e virou minha média, e passou pela formação, passou pela teologia, e chegou a receber a guia de iniciação, que é essa. Aí veio o desencarne. Isso para mim foi muito bom, porque foi a minha ancestralidade dizendo, é isso aí. Ele já não estava mais para apontar caminho, e ela ter aceitado essa situação para mim foi muito bom. Não só ela, como meu irmão, mas principalmente ela, que era a base disso tudo. Então, isso traz esse reencontro, minha volta para casa talvez, porque foi quando eu voltei literalmente para a religião, e ela aceitou essas mudanças, essas diferenças que era negado por muitos. Ancestralidade. A gente fala muito de ancestralidade. Existe o ancestral, existe o... Qual o nome que a gente dá? Que eu vi até pessoas comentando. Antepassados. Qual é a diferença do antepassado para o ancestral? Antepassado é aquele que veio antes de mim. Ancestral é aquele que veio antes de mim, mas se manteve vivo no nosso coração e na nossa mente. Que é uma prática com o Angola, Banto, que a gente cultua. Então, eu colocaria isso. Ela se mantém viva até hoje. Não só por mim, mas por todos que vivenciaram esse tempo com ela, tiveram essas experiências com ela. Então, em mim, que manifeste ela, eu acho que eu aprendi muito a ouvir com ela. Ouvir o outro lado. Ouvir o outro lado. Foi o que eu aprendi com ela. Com todas essas características que a gente vê, que ela manifesta, não tinha como ela não ser filha de Iemanjá. Tem uma cena que eu comento na teologia, que para mim foi muito forte, que a gente não tinha manifestações de orixás na Umbanda, né, antigamente. E a gente tem Manjira em que existe essa manifestação. Ela incorpora Iemanjá no terreiro, que as pessoas não compreendiam ainda todo o processo. Ela se manifesta, todo mundo fica em silêncio. Ela vai até próximo a minha irmã, abençoa, aí depois ela vai até a Veridiana, abençoa. Vamos dizer, as pessoas mais próximas, ela fez isso e depois vai embora. E a gente ficou, todo mundo vendo aviso, né? O que foi que aconteceu? Que ninguém entendia. Até vi uma entidade, o meu pai disse, vocês cantam, festejam, mas quando elas fazem presente, vocês deixam passar. Aí foi que a gente percebeu que era a incorporação. Então, na essência dela, ela tinha essa força da nossa mãe Iemanjá. E a guia traz essa essência, né? Traz essa força. Aqui nós temos as cores branca, azul, que são as cores, uma das cores que representam a nossa mãe. A mãe de todos, a mãe de todas as cabeças. Fui uma amiga até o final de vida dela, só não acompanhei a ela para os hospitais, porque eu não tinha coragem de ir. Mas foi amiga, foi mãe, foi conselheira, foi tanta coisa. Foi momentos vivendo juntas só, nós duas, depois da passagem dele. Nós tomávamos vinho, nós fumávamos, nós conversávamos, nós comíamos carne assada, nós sentávamos na ponta da mesa e ela noutra. E era o quê? A casa da alegria. Não tinha dor nela que a gargalhada não curasse. Era essa pessoa.
Dona Lourdes, a gente tem que seguir em frente. A gente não vai olhar porque não presta. Não vai perder tempo. A vida é curta. E não tem muito. Nós ficamos num ponto que eu, quando dormia de noite, eu ia para lá. E eu cheguei lá no socorro. Dona Lourdes, que eu estou ficando doida ou a senhora? Ela está fazendo alguma coisa, porque a senhora chega em casa assim que a senhora dorme. Eu vou para a cozinha fazer alguma coisa. Eu vejo a senhora aqui no meio. Vejo na geladeira, vejo encostado a cozinha. Eu digo, tá ruim. Eu já tinha sido, uma vez já tinha dito, você pare de andar para aqueles caminhos, porque toda hora eu não estou por perto. Né, naquela época. Era. E aí, mulher, foi maravilhoso. Aí ficava sozinha. Aí eu estava aqui, eu chegava lá, ela disse assim, mulher, nós duas já estamos falando por telepatia. Eu desejei tanto, Dona Lourdes, agora aqui, não é que a senhora já chegou. Pronto, já sabia o que eu ia fazer, para você fazer isso para mim, ajude aqui, que hoje eu amanheci minha mãe. Vocês eram muito próximos. É, mas muito próximo, muito próximo. Aí ela disse, Dona Lourdes, a minha passagem está perto, eu sei que não vou ver mais muita coisa, e quando eu for, nós precisamos ter uma separação, porque eu não quero ficar no meio do caminho, eu quero fazer minha viagem completa, e nem quero que a senhora fique, porque vai haver muito choro, vai ser uma coisa muito... E foi. Houve a separação, se afastando. Assim, eu digo, meu Deus, por quê? Pronto, se afastou. Se ela deixou de vir aqui, ela vinha dormir mais eu. A última vez que ela dormiu mais eu, uma vez que foram para ali, ela veio dormir mais eu, foi a última semana, ela se internou-se. Aí com 5 dias ou 6, faleceu. Dona Socorro, minha mãe espiritual, minha mãe de santo no popular, desculpa se eu me emocionar, é difícil falar dela. E não falar de amor. E como uma típica filha de Iemanjá, ela tinha sempre o coração aberto, a casa aberta, os portões. Nunca tinha hora para fechar, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha de madrugada. Toda hora que todo mundo precisava, ela estava lá. Então, sempre que alguém me pergunta, Dona Socorro, quem é? Ela é o coração do terreiro. Ela é minha mãe de santo. Ela é minha sacerdotisa. Ela é de extrema importância para que hoje eu esteja aqui. Então, a Gracinha que eu sou hoje, a dirigente, a sacerdotisa, a mulher, a empreendedora, tudo isso eu devo também a ela. Ela sempre me ouvia, ela sempre me acolhia, ela sempre me direcionava. As pessoas chamavam ela de advogada do diabo, porque quando a gente aprontava as mais loucas coisas de adolescência, eu cresci nos braços dela. Era para ela que a gente corria, para ela que a gente ia buscar esse amparo e esse direcionamento. Primeiro a gente passava por ela, e depois ela ia dizer o que seria feito. Então, para mim, ela tem muita importância, tanto espiritualmente como na minha formação e na mulher que eu sou hoje. Ela desencarnou, mas ela continua com a gente. Ela é viva até hoje. Essa é a diferença de antepassado e de ancestrais. Antepassados vieram antes, os ancestrais, mesmo que eles desencarnem, eles continuam vivos. Então ela não era, ela é base, ela é alicerce, ela é peça fundamental para que hoje a fraternidade continue, para que hoje eu esteja aqui. Então tudo que acontece, sim, a gente pensa, e como ela faria, o que ela faria diante disso? Então ela é muito importante para a gente até hoje. Mulher de terreiro, para vencer toda essa batalha que a gente enfrenta, né? A gente vive em uma sociedade altamente machista e patriarcal, que não faz parte da minha história, da minha ancestralidade, porque a minha história e a minha ancestralidade é africana, e lá quem predomina é o matriarcado. Então é a mulher, é a mãe, é a gente entender que um filho não é o filho do outro, é meu filho. Se tem uma criança no terreiro, aquela criança é minha criança, é minha responsabilidade. Então tudo isso me traz, e essas mulheres me remetem tudo isso, a essa minha raiz ancestral africana, a essa cultura. Porque são nomes grandiosos, forças grandiosas. E hoje poder levar um pouco dessa história de todas essas mulheres, as pessoas me perguntam quem sou eu, e eu falo, eu não sou a Graça, né? Eu sou a Lourdes, eu sou a Francisca, eu sou a Socorro, eu sou a Veridiana, eu sou a Régia,
Eu sou todas essas mulheres que vieram antes de mim. Eu sou Rosa Negra, Sete Encruzilhadas, Catarina, Iracema, Indiara, Carrapeta. Eu sou todas essas forças femininas que gritam e que pulsam no meu sangue, na minha alma, no meu espírito. É por elas que eu existo e resisto todos os dias. É por elas que eu enfrento todo preconceito e todo machismo. É por ela que minha voz grita quando ela é calada, até por pessoas próximas. Então é de uma total responsabilidade. Inclusive é uma luta diária. Eu não imaginava que eu ia passar por isso tudo, que eu ia ver a minha filha ser um cambone de seus 7. Todas as gírias que eu tô lá, eu olho para aquilo tudo e paro e penso assim, meu Deus, será que realmente eu estou vivendo isso tudo? Eu estou vendo isso tudo? Porque é gratificante, a palavra é essa. Ver a teologia, isso tudo para mim foi um mundo novo, porque eu vestia farda, era mulher de terreiro, mas não entendia como eu entendo hoje, né? Muita coisa que eu não sabia que eu sei hoje. Então foi a teologia que trouxe isso para mim. Porque hoje, nesse novo terreiro, é como se fosse realmente uma escola, é um templo-escola. É lá que a gente aprende todos os dias e todas as gírias. E hoje a senhora tem a família dentro do terreiro, né? Tem sua mãe, tem irmãos, tem filhos. Como é que é ter essa galera toda lá dentro desse terreiro? Todo mundo junto hoje. É maravilhoso, porque mesmo lá no antigo eu já tinha, né? Eu tinha minha mãe, eu tinha minhas irmãs, eu tinha meu irmão, mas a gente não era tão maduro como hoje. A gente vê hoje, olhar para aquilo tudo e ver que a gente estamos cercados por pessoas que a gente ama, ainda é mais grandioso, se torna mais forte aquilo tudo. Como é ter visto seus filhos passar pelas mãos do seu Capa Preta e hoje passar pelas mãos de seus 7 encruzilhadas? Para mim é como se para mim é como se eu voltasse no tempo e estivesse vendo aquilo tudo. Para mim eu nem sei explicar, eu não tenho palavras para me explicar como é isso tudo. Eu só sei assim, para mim é como se eu estivesse voltando no tempo e revendo aquilo tudo. Porque curou a gente, curou eu, curou minha mãe, já curou meus filhos e hoje está todo mundo junto de novo nesse novo terreiro. A ancestralidade para mim é a minha base, são minhas raízes. É ela que me põe de pé todos os dias, é ela que me botou aqui e disse, filha, segue, vai fazer o que tu tem que fazer nessa terra. Então para mim a ancestralidade é isso, é raiz, é base. São eles que foram, mas deixaram essa história linda para nós continuarmos fazendo. A ancestralidade é muito mais do que ser descendente de alguém. A ancestralidade está em perceber a sua essência. É como se fosse uma continuidade de uma essência maior. Então você percebe essa essência em você. Às vezes por trejeitos, forma de falar. Você toma até choque, susto. Só que você não percebe só em você. Você percebe em outras pessoas que você não tem nem conexão sanguínea, genética. Mas você vê aquilo naquela pessoa. Aí a gente vai para o que é a essência da fraternidade. A gente tem uma ancestralidade muito maior e eu percebo isso espalhado em todos. Então a ancestralidade seria muito mais do que a ideia de genética, de descendência, e sim essa comunhão que está além do que é físico. É mais para o lado sagrado. O tempo não para. A tarde é diferente da de manhã. Imagine 40 anos. 40 anos. Mas aonde deu para mim entender um pouquinho, entendi. Onde deu, agora faço que nem as meninas. Aonde deu para mim me encaixar, eu fui. E o resto ficou aqui, com todo orgulho. Ancestralidade. Ficou mais ou menos. Como é trazer essa ancestralidade, ser essa ancestralidade hoje dentro desse terreiro? Orgulhosa? Feliz? Tem dias eu sou uma pessoa muito tímida e sou uma pessoa que muito mostro assim, uma alegria na mesma hora. Eu posso. Deixa eu tá diferente, nada, eu sou assim.
Mas eu quero abraço todos. Macumba é boa. Ótimo, maravilhosa. Eu não viveria sem macumba. No dia que faltar, já vou também. Agora macumba, já vou junto com ela. Porque nem que me falte a força, só se me faltar força nas minhas pernas, para me caminhar até aqui, porque eu venho, né? Se eu venho me sentar naquela cadeira e sei o que tem canto para mim. E aceito. Só não dá certo ficar em casa. Eu também não aguento. E hoje que tem é caminhar, seguir em frente. Esse pessoal vai ser. Em respeitar o seu irmão, qualquer que seja sua religião. É amor, é fé, é luz, é paz, é conhecimento, sabedoria. Eu vejo a Umbanda na flor que abre, na flor que fecha, na que passa 24 horas e na que cai. Vejo na folha da roseira, vejo na folha da samambaia, vejo nas folhas que o vento leva e traz. Vejo no vento, no ar que respiro, no fogo que me aquece, a luz que me ilumina. Em tudo eu vejo Umbanda.